O sol ardia sem piedade sobre a estrada de terra. Helena caminhava sozinha, grávida de 8 meses, com os pés cobertos de poeira e o coração cheio de medo. Desde que Rafael morreu num acidente de trabalho, o mundo parecia ter se fechado para ela. Portas não se abriam, olhares não se demoravam, ninguém queria carregar o peso da dor de outra pessoa. Naquela tarde, o corpo não resistiu. Ela caiu ao lado da cerca, sentindo a vida dentro dela se mover. Pessoas passaram, desviaram o olhar, apressaram o passo, até que o som de um cavalo diminuiu, e alguém decidiu parar. Mas antes da gente começar de verdade, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Eu sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. E se você gosta de histórias que começam simples, mas terminam tocando o coração, já se inscreve agora, porque o que você vai ouvir hoje vai ficar com você por muito tempo. Agora sim, vamos começar. O sol queimava como julgamento. Não havia outra palavra para descrever aquele calor de março no interior do Maranhão. Não era um calor que esquenta, era um calor que condena, que desce pela nuca, entra pelos ombros, sobe pelas solas dos pés através da terra vermelha e ressequida e vai apertando por dentro até a pessoa não saber mais se o que sente é fome, cansaço ou desespero. No Cerrado Maranhense, entre o município de Açailândia e os vilarejos sem nome que aparecem e somem nas curvas das estradas de chão, a tarde de março não pede licença. Ela chega, toma conta e não vai embora. Helena sabia disso, mas sabia de um jeito diferente agora. Antes, quando Rafael ainda vivia, o calor era só calor, incômodo, pesado, inevitável, mas suportável. Havia uma mão para segurar, uma voz para reclamar junto, um corpo dormindo do lado na hora mais quente do dia, com o ventilador barulhento rodando sem convicção no canto do quarto. Agora, 3 meses depois do enterro, o calor tinha virado algo pessoal, como se o sol tivesse descoberto que ela estava sozinha e resolvido usar isso contra ela. Ela caminhava havia mais de 2 horas pela estrada de terra batida. 8 meses de barriga. Cada passo era uma negociação entre o corpo e a vontade. Os pés, dentro de uma sandália velha que tinha começado a abrir do lado esquerdo, doíam de um jeito constante e surdo. Não era uma dor que grita, era uma dor que murmura sem parar, que vai repetindo a mesma coisa até a pessoa começar a duvidar de si mesma. As costas tinham entrado em colapso silencioso por volta da 1ª hora de caminhada. O bebê, que nas últimas semanas tinha desenvolvido o hábito de dar chutes fortes justamente quando ela menos esperava, estava quieto. Esse silêncio dentro dela era o que mais assustava. Helena não chorava por si mesma, já tinha passado dessa fase. Chorava pelo bebê. Nos 3 meses desde que enterrou Rafael, tinha aprendido uma coisa cruel sobre o luto. Ele não vem sozinho. Ele traz junto tudo que você ainda não tinha enfrentado. A conta que estava atrasada, a conversa que você adiou, o medo que você guardou no fundo porque havia uma pessoa do lado que tornava os medos menores. Sem Rafael, os medos tinham crescido até ocupar todos os cômodos do apartamento pequeno que eles alugavam em Imperatriz. Até que o apartamento virou grande demais para ela sozinha e o aluguel virou pesado demais para uma mulher sem renda e com uma barriga que crescia toda semana. O patrão da fazenda onde Rafael trabalhava tinha mandado dinheiro para o enterro, suficiente para o caixão, para as flores, para o padre. Depois disso, silêncio. Helena tinha esperado 1 semana, 2. No 15º dia depois do enterro, foi até a fazenda pessoalmente, com a barriga de 6 meses na frente e os documentos de Rafael na bolsa. O gerente a recebeu numa sala com ar-condicionado gelado, olhou para os papéis por cima dos óculos e disse que Rafael era terceirizado, que a empresa não tinha vínculo direto, que havia um advogado cuidando do caso, que ela precisava esperar o processo. Disse tudo isso
num tom de quem está encerrando uma reunião de negócios. Depois levantou, abriu a porta e esperou ela sair. Ela saiu. Foi para casa, sentou no chão do quarto vazio, ficou olhando para a parede até anoitecer. No dia seguinte, começou a arrumar as coisas. Não havia para onde ir de certo. Então, foi para onde havia possibilidade. Uma prima em São Luís que talvez pudesse abrigar. Uma antiga colega de infância no interior que tinha dito, anos atrás, que se algum dia Helena precisasse, ela foi atrás das possibilidades, uma por uma, e uma por uma, elas foram fechando. A prima tinha marido novo e apartamento pequeno e desconforto na voz. A colega não atendia mais o telefone. O abrigo para gestantes em Imperatriz tinha lista de espera de 2 meses. A assistência social marcou uma visita para dali a 3 semanas. 3 semanas era tempo demais. Então ela foi andando, cidade em cidade, carona em carona, às vezes a pé, quando as caronas acabavam. Não tinha um destino claro, tinha a direção de sobreviver mais um dia. E aquela tarde de março, naquela estrada vermelha entre 2 nadas, o corpo resolveu que tinha chegado no limite. As pernas fraquejaram primeiro, depois veio a tontura. Uma tontura diferente das outras, que gira mas não passa, que faz o horizonte ondular como se a estrada estivesse respirando. Helena tentou segurar em alguma coisa, mas havia apenas o ar quente e a cerca de arame farpado do lado direito. Ela se abaixou devagar, as mãos encontrando a terra seca e quente, os joelhos cedendo com uma lentidão que parecia calculada, até que estava sentada no meio do acostamento com a barriga pesada no colo e a cabeça tentando encontrar um ponto fixo no mundo. 3 pessoas passaram naquele primeiro quarto de hora. A primeira era um homem de meia-idade numa bicicleta cargueira, com caixas amarradas na garupa. Ele desacelerou, olhou, pedalou mais rápido. A segunda era uma mulher com uma criança na mão, vindo no sentido contrário. Quando avistou Helena, puxou o menino para o outro lado da estrada, murmurou alguma coisa que Helena não ouviu e não olhou para trás. A terceira era um rapaz jovem que parou a alguns metros, ficou olhando por um momento. E Helena sentiu um lampejo de esperança tão intenso que doeu fisicamente. E então o rapaz girou nos calcanhares e foi embora na direção de onde tinha vindo. Não é problema meu, ele murmurou pensando que ela não ouvia. Ela ouviu. O bebê mexeu uma vez, forte, e depois ficou quieto de novo. Helena encostou a cabeça no poste de madeira podre que ficava a 1 metro dela, fechou os olhos contra o sol e, pela primeira vez desde a morte de Rafael, não pensou no futuro. Não havia futuro para pensar. Havia apenas aquele momento, aquela terra quente embaixo dela, aquele silêncio dentro da barriga que era mais assustador do que qualquer dor. Não tinha medo de morrer, tinha medo do abandono, de que ninguém fosse parar. A cerca de meio quilômetro dali, do lado oposto da estrada, havia uma propriedade pequena. Não era fazenda de verdade, era o que o interior chama de sítio. Um pedaço de terra que dá para viver, mas não dá para enriquecer. Uma casa de alvenaria pintada de amarelo desbotado, com janelas de madeira escurecidas pelo tempo e uma mangueira velha na frente que dava sombra suficiente para uma rede e uma cadeira. Um curral pequeno com 3 cabeças de gado, um quintal com galinhas, uma horta estreita de coentro e cebolinha e uma bomba d'água manual que rangia toda manhã quando alguém puxava o cabo. Dona Generosa estava no quintal quando ouviu as galinhas ficarem agitadas perto da cerca do fundo. Tinha 71 anos e o corpo de quem trabalhou a vida inteira. Não era uma velhice de cadeira de balanço, era uma velhice de enxada, de balde, de sol e de terra. As mãos eram as mãos de uma mulher que nunca teve máquina para fazer o que podia fazer sozinha. O rosto tinha aquelas rugas que o interior marca nas pessoas. Não as rugas de quem envelhece em paz, mas as de quem envelhece trabalhando, sofrendo, resistindo. Rugas que contam histórias sem pedir para contar.
O marido, seu Dário, tinha morrido 6 anos atrás de um infarto no roçado. Ela o encontrou de tarde quando foi levar água. Estava deitado entre os pés de mandioca, como se tivesse resolvido descansar ali. A expressão no rosto era de surpresa, como se a morte tivesse chegado sem avisar, o que, pensando bem, era exatamente o que tinha acontecido. Dona Generosa tinha gritado por ajuda, e ninguém ouviu, porque o sítio ficava longe o suficiente da estrada, que gritos não chegam a lugar nenhum. Desde então, vivia sozinha. Não porque não havia filhos. Havia 2, um em São Luís e outro em Belém. Mas filhos de interior que foram para a cidade desenvolvem uma distância que não é só geográfica. Eles ligam no domingo, mandam dinheiro no Natal, prometem visita que adia. A vida deles está lá, e a mãe está aqui, e o aqui e o lá vão ficando cada vez mais longe, até que a mãe aprende a não esperar mais. Dona Generosa tinha aprendido. Ela não se via como alguém forte. Nunca usou essa palavra para si mesma. Forte era a palavra de quem escolheu. Ela não tinha escolhido a solidão, não tinha escolhido a viuvez, não tinha escolhido continuar. Tinha apenas acordado todo dia, porque não aprendeu outro jeito de não acordar. Mas havia uma coisa nela que nunca tinha mudado. Desde menina, desde que a mãe a chamava de cabeça dura, do jeito mais carinhoso possível, ela não conseguia passar por cima de quem estava caído. Não era bondade calculada. Não era fé que mandava ajudar o próximo. Não era medo do julgamento de Deus, nem esperança de recompensa. Era uma coisa mais simples e mais impossível de explicar. Ela via alguém no chão e as pernas paravam sozinhas. Como se o corpo tomasse a decisão antes da cabeça. Tinha acontecido com o cachorro que encontrou armadilhado na beira do riacho. Com um menino de 6 anos que estava perdido na estrada e chorava sem saber o nome da mãe. Com a mulher do vizinho que apareceu na porta uma madrugada com o olho roxo e um filho dormindo no colo. Ela parava, ela ajudava. Depois ficava com o coração pesado por dias, porque ajudar sempre cobra alguma coisa. Não de quem recebe, mas de quem dá. Naquela tarde as galinhas continuavam agitadas. Dona Generosa largou a peneira de feijão, enxugou as mãos no avental e foi até a cerca do fundo que dava para a estrada. Foi quando viu uma mulher sentada no acostamento. Barriga enorme, cabeça encostada no poste. O jeito como estava sentada não era o jeito de quem parou para descansar, era o jeito de quem não conseguiu mais andar. Dona Generosa ficou parada por 3 segundos, apenas 3. Depois abriu o portão de madeira e começou a atravessar a estrada. Miguel Drummond não era homem de parar. Essa era a reputação dele na região inteira, de Açailândia até os municípios menores que orbitavam ao redor da cidade como satélites sem nome. Quando alguém mencionava Miguel Drummond, mencionava junto a Fazenda Santa Vera com suas 300 cabeças de gado, as pastagens que ele tinha expandido comprando terra de quem não aguentou a seca de 2018, os contratos com frigoríficos do Pará, a caminhonete branca que passava pela estrada principal toda manhã, às 6h30, com uma pontualidade que os moradores usavam para acertar o relógio. Era um homem de posses, de palavra firme e de pouco afeto visível. O tipo de homem que o interior respeita porque confunde dureza com caráter. O que poucos sabiam, e os que sabiam preferiam não comentar, era o que tinha acontecido 2 anos antes. A doença tinha chegado sem avisar, do jeito que as coisas sérias chegam. Num resultado de exame que o médico demorou para explicar, numa tarde de quarta-feira comum, com o sol lá fora igual a qualquer outro dia. Linfoma. Palavra que Miguel repetiu mentalmente durante a viagem de volta para a fazenda, tentando encontrar nela algum significado, além do medo que crescia devagar atrás do peito. Tinha 48 anos. Tinha construído tudo sozinho. Tinha achado que construir era suficiente. Clara foi embora no 4º mês de tratamento.
Não de uma vez, foi embora aos poucos, do jeito covarde que certas pessoas vão embora. Primeiro, as desculpas para não ir à quimioterapia. Depois, as viagens para visitar a família, que foram ficando mais longas. Depois, uma conversa numa noite de chuva, com ela de mala arrumada e ele ainda sem cabelo, onde ela disse palavras que soavam razoáveis, mas significavam: eu não me preparei para isso, e não vou ficar para descobrir se consigo. Dois empregados mais antigos foram junto na onda por razões diferentes, mas com o mesmo resultado. Miguel ficou sozinho num casarão grande demais, doente demais e quieto demais. Ele sobreviveu. A doença recuou depois de 8 meses de tratamento. Os exames voltaram limpos. O médico usou a palavra remissão com o cuidado de quem sabe que ela não é promessa. Miguel voltou para a fazenda, retomou os negócios, expandiu o gado, assinou os contratos. Por fora era o mesmo homem. Por dentro, havia endurecido de um jeito que ele mesmo não sabia nomear. Não era raiva. Raiva ele teria sabido lidar. Era uma espécie de distância que tinha instalado entre ele e o mundo, como vidro grosso que deixa ver, mas não deixa tocar. Ele olhava para as pessoas e calculava. Quanto tempo até irem embora? Tinha aprendido, da pior forma, que dependência era fraqueza. Que abrir espaço para alguém era dar a alguém um lugar de onde te machucar. Então, fechou os espaços. Todos. Aquela tarde de março, ele voltava da cidade numa das viagens de rotina. Nota fiscal, reunião com contador, conversa com fornecedor. A caminhonete branca levantava poeira vermelha na estrada de chão que cortava o cerrado como uma cicatriz. Ele dirigia com o cotovelo apoiado na janela aberta, o vento quente batendo no braço, a cabeça já na fazenda, nos problemas do dia seguinte, na cerca do pasto norte que precisava de reparo. Foi quando os olhos pegaram o vulto à beira da estrada. Ele desacelerou por instinto antes mesmo de processar o que era. Uma mulher, sentada no acostamento, barriga enorme, imóvel demais para ser descansando. Miguel parou a caminhonete a uns 15 metros. Ficou olhando pelo para-brisa por um momento que durou mais do que deveria. A cabeça começou o inventário rápido de razões para seguir. Estava longe de casa ainda. O sol estava descendo. Não conhecia a mulher. Podia ser situação complicada. Não era da conta dele. Não podia salvar todo mundo. Não podia salvar todo mundo. Essa frase ele tinha aprendido a usar como escudo. Funciona bem como escudo. Tem a aparência de sabedoria, tem o peso de experiência, soa como a fala de alguém que já tentou e sabe dos limites. Mas naquela tarde, olhando pela vidraça empoeirada para aquela figura encurvada na terra, o escudo não ficou no lugar. Veio a lembrança. Ele, 2 anos atrás, num quarto de hospital às 3 da manhã, com febre, com náusea, com o braço cheio de agulha, esperando. Não esperando visita. Visita já sabia que não viria. Esperando apenas que o tempo passasse, que o corpo aguentasse, que a manhã chegasse. Havia um momento naquela madrugada em que ele tinha olhado para o teto branco do hospital e pensado: se alguém entrasse agora, qualquer pessoa, e simplesmente ficasse, seria suficiente. Ninguém entrou. Ele sobreviveu assim mesmo, mas sabia o que era ficar no chão esperando alguém parar. Miguel desligou o motor. Desceu da caminhonete. A terra quente amoleceu levemente sob a bota quando ele chegou perto dela. Helena tinha os olhos semifechados, a respiração curta, a pele com aquela palidez úmida que o calor faz quando o corpo está no limite. A barriga se movia devagar com cada respiração. Ele se abaixou. Ficou de cócoras na poeira vermelha, ao lado dela, sem saber bem o que dizer. Miguel Drummond era homem de pouquíssimas palavras sentimentais. O vocabulário do afeto nunca tinha sido o dele. "Quanto tempo você está aqui?" perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. Helena abriu os olhos devagar. Levou 1 segundo para focar.
Quando focou, havia naquele olhar uma mistura de alívio e desconfiança que ele reconheceu. Era o olhar de quem já estendeu a mão antes e levou a mão de volta vazia. Não sei, ela disse. A voz saiu rouca, ressecada. Muito tempo. Ele foi até a caminhonete, voltou com uma garrafa de água. Abriu, estendeu para ela. Helena olhou para a garrafa por um segundo antes de pegar. Bebeu devagar, de olhos fechados, e Miguel ficou de cócoras ao lado dela em silêncio, olhando para a estrada vazia dos dois lados. Não havia ninguém. Havia apenas o cerrado imenso e quieto. O sol descendo devagar no horizonte e dois desconhecidos partilhando o único gesto simples que o momento pedia. A água era o que havia. A água foi suficiente. Dona Generosa chegou do outro lado da cerca 2 minutos depois de Miguel. Ela atravessou a estrada com o passo firme de quem não está pedindo permissão. Avaliou a situação num olhar rápido. Mulher grávida no chão. Homem de caminhonete branca agachado ao lado. E foi direto ao ponto. Ela precisa de sombra e de comida. Disse para Miguel, sem apresentação, como se ele já soubesse quem ela era. Minha casa é ali. Você consegue carregar ela até lá? Miguel olhou para a mulher velha de avental sujo de terra, que o encarava com uma calma absoluta, e 2 olhos pequenos e escuros que não pediam, declaravam. Consigo, ele disse. Então vamos. Helena quis dizer que conseguia andar, mas as pernas não confirmaram quando tentou levantá-las. Miguel a ajudou sem drama, sem exclamação, com o cuidado prático de quem resolve o problema que está na frente. Ela era mais leve do que a barriga fazia parecer, ou ele estava com mais força do que achava. Atravessaram a estrada devagar. Dona Generosa abriu o portão de madeira, atravessou o quintal, abriu a porta da casa. O interior era simples e arrumado, com o capricho de quem tem poucos objetos, mas cuida de todos. Uma mesa, 4 cadeiras, um armário de madeira escura, um fogão a gás com uma chaleira em cima, uma imagem de Nossa Senhora numa prateleira com uma vela acesa ao lado. O cheiro era de comida antiga e de ervas, cheiro de casa que já viu muita vida dentro. Pode sentar ali. Dona Generosa apontou para a cadeira mais próxima da janela, a que tinha um coxim velho no assento. Já busco água fresca e alguma coisa para comer. Helena sentou. Olhou ao redor com aquele olhar de quem ainda não sabe se pode baixar a guarda. Miguel ficou parado perto da porta, como quem não tem certeza se deve entrar ou sair. Dona Generosa passou por ele na direção da cozinha e disse sem olhar, fecha a porta, o calor entra. Ele fechou. Enquanto Dona Generosa aquecia uma sopa rala de abóbora que tinha sobrado do almoço, Miguel sentou na cadeira do outro lado da mesa e ficou olhando para Helena sem saber que perguntas fazer. Havia perguntas óbvias. De onde você é, para onde vai, o bebê está bem, mas todas elas pareciam invasivas demais para aquele silêncio que se tinha formado na sala. Um silêncio que não era constrangedor, era apenas honesto. Foi Helena quem falou primeiro. O senhor ia passar direto, ela disse. Não era acusação, era constatação. Miguel não respondeu de imediato. Olhou para as próprias mãos, abertas sobre a mesa. Ia, ele confirmou. Mas não passei. Helena assentiu uma vez, devagar. Por quê? Era a pergunta mais direta que alguém lhe fazia há muito tempo. Miguel estava acostumado com perguntas sobre negócios, sobre gado, sobre preço de terra e prazo de contrato. Não estava acostumado com perguntas que pediam verdade em vez de informação. Porque já fiquei no chão uma vez, ele disse, com uma voz que saiu mais baixa do que pretendia. E sei como é quando ninguém para. Helena ficou olhando para ele por um momento. Dona Generosa entrou com a sopa e uma fatia de pão de milho e pousou tudo na frente de Helena sem cerimônia. Depois ficou apoiada na ombreira da porta da cozinha, olhando os dois. Come primeiro, ela disse para Helena. Conversa depois. Helena comeu.
E enquanto comia, alguma coisa nela, alguma coisa que tinha ficado tensa como corda de viola apertada desde o dia do enterro de Rafael, começou, muito devagar, a afrouxar. Não havia drama nisso. Não havia lágrima. Não havia gesto grandioso. Havia apenas uma mulher grávida comendo sopa de abóbora numa casa simples do interior do Maranhão, com 2 desconhecidos quietos ao redor, e o sol descendo lá fora pela janela e as galinhas no quintal fazendo aquele barulho manso de fim de tarde. Era pouco. Era exatamente o suficiente. Miguel foi embora quando o sol já estava laranja e baixo, mas antes de sair parou na porta e olhou para Dona Generosa. A senhora tem como cuidar dela esta noite? Tenho, ela disse. Simples assim. Ah, tem médico no vilarejo? Tem um posto. O doutor Evaristo passa terça e quinta. Hoje é segunda, ele disse. Eu sei que dia é hoje, ela respondeu, com uma paciência que não era irritada, era apenas velha. Miguel assentiu. Tirou um cartão do bolso. Cartão simples, com nome e número, e colocou na mão de Dona Generosa. Se piorar antes de quinta, me liga. Eu busco ela e levo para Açailândia. Dona Generosa olhou para o cartão, depois para ele. Por que o senhor faria isso? Miguel ficou 1 segundo sem resposta. Porque não posso salvar todo mundo, ele disse, mas essa aqui apareceu na minha frente. Dona Generosa guardou o cartão no bolso do avental. Então vai com Deus, ela disse, e fechou a porta. Naquela noite, Helena dormiu na cama do quarto dos fundos, a cama que Dona Generosa guardava para os filhos que raramente vinham. O colchão era fino, mas limpo. O lençol cheirava a sol. Pela janela aberta entrava o canto dos grilos, constante e antigo, e o vento morno que o cerrado solta quando a noite toma conta. Helena ficou de olhos abertos por um tempo, ouvindo aquele silêncio vivo do interior. O bebê mexeu, não um chute forte, um movimento suave, como quem se acomoda. Ela colocou a mão na barriga. Tá bem, ela murmurou, sem saber direito para quem estava falando. Para o bebê, para Rafael, para si mesma. A gente tá bem. Era a primeira vez em 3 meses que essa frase não parecia mentira. A chuva no Maranhão não avisa. No litoral, talvez dê tempo de ver as nuvens chegando pelo mar, de sentir a mudança no ar, de preparar alguma coisa. Mas no interior, no cerrado seco entre os municípios que não aparecem nos mapas de turismo, a chuva de março chega como decisão tomada sem consulta. O céu fecha em 20 minutos. O vento muda de direção e temperatura num só movimento, como se alguém tivesse virado uma página. E então cai. Não chuva, chuvarada, com aquela violência generosa que o cerrado guarda para quando resolve ser abundante. Na madrugada da terça-feira, 2 dias depois de Helena ter chegado, o céu desabou. Dona Generosa acordou com o barulho das janelas batendo. Levantou sem pressa, com o automatismo de quem já viveu muitas tempestades naquela casa. E foi fechando uma por uma. A da sala, a da cozinha, a do banheiro pequeno que seu Dário tinha construído nos fundos há 20 anos e que ainda segurava bem. Quando chegou no corredor que levava ao quarto dos fundos, parou. Havia um som diferente misturado com a chuva. Não era o vento, não era a telha solta que sempre rangia no canto direito do telhado durante as tempestades. Era um som mais baixo, mais interno, um gemido contido, do tipo que a pessoa tenta segurar, mas não consegue completamente. Dona Generosa abriu a porta do quarto. Helena estava acordada, sentada na cama, com as 2 mãos abertas sobre a barriga e o rosto com uma expressão que não era dor exatamente. Era concentração. O tipo de concentração de quem está prestando atenção em alguma coisa que está acontecendo por dentro e ainda não sabe o nome do que é. Mas foi contração? Dona Generosa perguntou direta, sem alarme na voz. Não sei. Helena respirou fundo. Acho que não. Foi diferente. Diferente como? Mais espalhado. Aqui. Ela indicou as costas, a lateral da barriga.
E tô com muito calor. Dona Generosa chegou mais perto, colocou o dorso da mão na testa de Helena. Ficou assim por 3 segundos. Febre. Não uma febre leve de resfriado. Uma febre que queima de verdade, o tipo que muda a textura da pele. Faz quanto tempo? Perguntou. Desde de tarde. Achei que ia passar. Dona Generosa não disse nada por um momento. Ficou de pé ao lado da cama, ouvindo a chuva martelando no telhado de zinco com aquele barulho ensurdecedor que impede qualquer outro pensamento. Lá fora, através da janela fechada, não havia nada, nenhuma luz, nenhum sinal de estrada, nenhuma possibilidade de ir a lugar nenhum naquela noite. A estrada de terra que ligava o sítio à estrada principal virava rio de lama nas chuvas grandes. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Tinha ficado ilhada 3 vezes nos últimos 6 anos, uma delas por 4 dias. Terça era o dia do doutor Evaristo no posto, mas o posto ficava a 11 quilômetros, e lá fora era parede de água. Tá bem, Dona Generosa disse, com uma calma que não era indiferença. Era o tipo de calma que se aprende quando não há outra opção senão ser calmo. Vai deitar de lado, o lado esquerdo é melhor. Eu vou buscar um pano molhado e um chá. Dona Generosa, Helena chamou, quando a velha já estava saindo. Que foi? Helena hesitou. Havia uma pergunta atrás dos olhos dela, uma pergunta que não era médica. A senhora não tá com medo? Dona Generosa ficou parada na porta por um segundo. Tô, ela disse. Mas medo não resolve. Vou buscar o pano. Na cozinha, com a chuva batendo na janela e a vela acesa porque a luz tinha caído, Dona Generosa preparou o chá de erva cidreira com um pouco de hortelã que guardava num pote de vidro na prateleira. Seus movimentos eram lentos e precisos. Os movimentos de quem fez a mesma coisa muitas vezes e sabe que a pressa não ajuda o fogo pegar mais rápido. Enquanto esperava a água ferver, ficou olhando para a chama do fogão. Pensou em seu Dário. Pensou naquelas vezes que ele tinha ficado doente. A gripe forte de 2009, a crise nos rins de 2013. E ela tinha feito exatamente isso. Aquecido água, preparado chá, colocado pano molhado na testa, ficado acordada ouvindo a respiração dele no escuro para saber se estava regular. O cuidado tinha uma textura física que ela conhecia bem. Tinha o peso de uma panela, o calor de um pano, o cheiro de erva molhada. O que ela não tinha pensado, e aquela noite estava fazendo pensar, era que esse mesmo cuidado, exercitado por anos, num casamento longo e às vezes difícil, tinha ficado sem lugar depois que seu Dário foi. Era uma habilidade sem destino, uma língua que ela falava fluentemente, mas que não havia mais ninguém para ouvir, até aquela semana. Ela despejou o chá num caneco de alumínio, molhou um pano dobrado na água fria da bacia e voltou para o quarto. Helena estava deitada de lado como mandado, mas os olhos estavam abertos e fixos na parede. A febre tinha um brilho. Há um brilho específico nos olhos de quem está com febre alta, uma espécie de presença excessiva, como se o calor tivesse concentrado a pessoa demais num ponto só. Bebe devagar, Dona Generosa disse, ajudando ela a sentar um pouco. Pousou o pano na testa. Como tá a dor? Igual. Helena fechou os olhos com o pano frio. Soltou um ar longo. Melhor assim. Ficaram um tempo em silêncio. A chuva continuava. A vela projetava sombras na parede que se mexiam com o vento que entrava pela fresta da janela. A senhora tem filhos? Helena perguntou, de olhos fechados. Tenho 2, longe. Eles sabem que a senhora está aqui sozinha assim? Sabem, Dona Generosa disse. A gente sabe de muita coisa que não faz nada a respeito. Helena ficou quieta com isso por um momento. Meu marido sabia que o trabalho era perigoso. Ela disse devagar, como quem está desenterrando alguma coisa que foi guardada a fundo. Eu sabia também. A gente sabia e não falava porque falar tornava real.
Então ficava esse silêncio entre a gente que parecia normal, mas era medo. Pausa. Quando ele morreu, eu fiquei com raiva, não de quem devia, de mim, por não ter falado. Dona Generosa ouviu sem interromper. A culpa é assim, ela disse depois. Ela não procura o culpado. Ela procura quem está mais perto. Helena abriu os olhos, olhou para o teto. A senhora perdeu alguém? Meu marido, há 6 anos. Passou? Dona Generosa torceu o pano na bacia, passou de novo na testa de Helena. Passa de um jeito, ela disse. Você vai acostumando com o buraco. Um dia você percebe que está vivendo em volta dele, não dentro dele. Fez uma pausa. Não é o que a gente queria, mas é o que tem. Helena fechou os olhos de novo. Eu tô com medo de criar essa criança sozinha. Eu sei. A senhora criou os seus sozinha? Não, criei com ele, mas fiz muita coisa sozinha que parecia que não ia conseguir. Dona Generosa sentou na beirada da cama, com as mãos no colo. E consegui não porque era forte. Consegui porque não tinha escolha e fui fazendo. É diferente. É diferente, Helena repetiu baixinho. O chá esfriou um pouco. Helena bebeu aos poucos. A febre não tinha cedido, mas havia alguma coisa no quarto que tinha mudado. Não a temperatura, não a chuva, não a situação médica que continuava sendo o que era. Era o ar, como se as palavras tivessem aberto uma janela pequena que deixou entrar algo necessário. Foi por volta das 2 da manhã que Dona Generosa tomou a decisão. A febre não tinha baixado. Helena tinha tido mais 2 episódios daquelas dores espalhadas que não eram contrações, mas tampouco eram normais. O bebê estava mexendo. Isso era bom, isso ela sabia. Mas havia uma inquietação no corpo de Helena que Dona Generosa reconhecia. Era o corpo pedindo mais do que chá e pano podia dar. Ela foi até o quarto dela, abriu a gaveta da mesa de cabeceira e pegou o cartão que tinha guardado ali na noite de segunda. Olhou para o número. 2 da manhã. Chuva torrencial. Ela ia ligar para um homem que mal conhecia, pedir que viesse na tempestade, atravessasse a lama por uma mulher que ele também mal conhecia. Ficou parada com o cartão na mão por um momento. Depois foi buscar o celular. O sinal no sítio era fraco em dia bom. Na tempestade, era uma barra que piscava como vela no vento. Dona Generosa foi até a janela da sala, levantou o celular, encontrou um ângulo onde a barra ficava estável e discou. Chamou 3 vezes. Na quarta, atendeu uma voz rouca de quem estava dormindo. Alô, é Generosa, do sítio na estrada do Grotão. Ela falou devagar, com clareza. A moça está com febre alta há horas. Não consigo sair daqui com essa chuva. O senhor disse que buscava se piorasse. Silêncio de 2 segundos. Quanto tempo levo de aí? Com a lama, uns 40 minutos, mas a caminhonete do senhor passa. A minha não passa. Tô indo. Ele desligou. Dona Generosa ficou com o celular na mão, olhando pela janela para o nada escuro e molhado lá fora. Não era fácil pedir. Nunca tinha sido. Pedir era expor que você não dava conta sozinha, e Dona Generosa tinha passado 6 anos convencendo a si mesma de que dava. Mas havia uma diferença entre orgulho e teimosia, e naquela madrugada, com uma mulher grávida e febril no quarto dos fundos, ela sabia exatamente em qual dos dois estava pisando. Voltou para o quarto. Ele vem, ela disse para Helena. Helena abriu os olhos. Por que ele faria isso? Era a mesma pergunta que Helena tinha feito 2 dias antes na estrada. Porque pedimos, Dona Generosa disse. Simples assim. Às vezes é só isso. Miguel chegou 43 minutos depois. Dona Generosa ouviu o motor da caminhonete antes de ver os faróis. Ele entrou pelo portão enlameado, estacionou no quintal, desceu com uma lanterna e uma bolsa. Ela não tinha esperado a bolsa, não sabia o que havia dentro. Quando entrou, estava encharcado da cintura para baixo, com a lama vermelha subindo pelas botas até a canela. Não comentou sobre o estado em que estava. Como ela tá? Perguntou direto. Febre.
Dores que não são contrações, mas eu não sei o que são. O bebê está se mexendo. Ele foi ao quarto, ficou na porta, olhou para Helena. Eu sei que é difícil confiar, ele disse com aquela voz baixa que parecia sempre estar sendo cuidadosa com o volume. Mas preciso te levar para a Açailândia. Tem uma UPA que funciona a noite toda. É uma hora de estrada. Helena olhou para ele por um longo momento. Tá bem, ela disse. Não havia mais energia para desconfiar. Ou havia algo naquela madrugada, na chuva, no homem encharcado, na velha que tinha ligado às 2 da manhã por ela, que tinha convencido alguma parte dela que ainda resistia. Miguel carregou Helena até a caminhonete com cuidado. Dona Generosa foi junto com um guarda-chuva inútil contra aquela chuva, mas foi assim mesmo. Colocou uma manta no banco do passageiro, ajudou Helena a se acomodar. A senhora não vem? Miguel perguntou. Dona Generosa olhou para a casa. Alguém tem que ficar com os animais, ela disse. Era verdade, mas não era só isso, e todos os três sabiam. Eu ligo quando chegar, ele disse. Eu fico acordada, ela respondeu. A caminhonete saiu pelo portão. Dona Generosa ficou na varanda, debaixo da beirada do telhado, vendo as luzes traseiras sumindo na chuva e na escuridão da estrada. O cerrado estava encharcado e preto ao redor. Os grilos tinham silenciado com a chuva. Havia apenas o barulho da água batendo em tudo, no telhado, nas folhas da mangueira, no chão de terra que bebia e bebia sem conseguir beber tudo. Dona Generosa ficou parada ali por um tempo que não soube medir. Estava com frio pela primeira vez naquela semana. Um frio que não era só de temperatura, era o frio de ter mandado alguém embora e não saber o que voltava. Ela conhecia esse frio. Tinha sentido quando levaram seu Dário no carro do vizinho para o hospital e ela ficou na varanda exatamente assim, neste mesmo lugar, olhando para a estrada. Naquela vez, o que voltou foi a notícia no dia seguinte de que ele não voltaria mais. Desta vez, ela não sabia. Então entrou, colocou a chaleira no fogo, sentou na cadeira da mesa e ficou esperando o telefone tocar. A noite era longa, mas ela sabia esperar. O telefone tocou às 4h40 da manhã. Dona Generosa estava sentada na mesma cadeira, com o caneco de café frio na frente e a vela que tinha trocado 2 vezes porque as outras tinham acabado. Ela não tinha dormido, não tinha tentado. Havia uma vigília necessária naquela noite que ela respeitou sem questionar, do mesmo jeito que se respeita a chuva, não porque dá para fazer algo a respeito, mas porque é o que é e pede presença. Ela atendeu antes do segundo toque. Alô, sou eu. A voz de Miguel estava diferente. Não era a voz rouca de madrugada de quando ela tinha ligado. Era uma voz que tinha passado por alguma coisa e ainda estava processando. Ela tá bem. O bebê tá bem. Dona Generosa fechou os olhos. Ficou assim por 3 segundos, com o telefone no ouvido e os olhos fechados, e deixou aquelas palavras pousarem devagar. Ela tá bem. O bebê tá bem. 8 palavras. O peso que 8 palavras podem ter quando você passou 4 horas sem saber o que era verdade. O que foi? Ela perguntou. Infecção urinária forte, muito comum na gravidez, o médico disse. Com a desidratação e o calor ficou perigoso, mas pegaram a tempo. Estão colocando soro, antibiótico. Ela vai ficar internada até amanhã de tarde para observação. E a criança? Checaram tudo. Coração bom, posição boa. O médico disse que tá para nascer em umas 3 semanas, talvez menos. Pausa curta. A Helena pediu para me falar uma coisa para a senhora. Que foi? Ela disse. Obrigada por não ter passado direto. Dona Generosa não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a vela que bruxuleava no centro da mesa. A chama pequena e teimosa que ficava se curvando, mas não apagava. Fala para ela que não foi nada, ela disse por fim. Fala para ela dormir. A senhora tá bem?
Era uma pergunta simples, do tipo que as pessoas fazem por protocolo, esperando um tô bem automático que encerra o assunto. Mas Miguel a fez com uma pausa antes e depois que dava espaço para uma resposta verdadeira, e Dona Generosa notou isso. Tô, ela disse. E depois, porque a noite tinha sido longa e a vela estava bruxuleando e havia algo naquela hora da madrugada que dissolve as resistências. Fiquei com medo. Eu também, ele disse. Mais uma pausa. Eu volto amanhã de tarde com ela. Se a senhora permitir, ela vai precisar de mais alguns dias antes de poder ir a qualquer lugar. A cama tá lá, Dona Generosa disse. Não tô usando. Ela desligou, soprou a vela, foi para o quarto, deitou na cama, ainda com o avental, e dormiu o sono de quem cumpriu o que tinha que cumprir. Helena voltou na tarde de quarta com o soro ainda marcado no braço e uma receita de antibiótico na bolsa. Miguel trouxe ela, comprou os remédios em Açailândia antes de sair e chegou com 2 sacos de mercado que pousou na bancada da cozinha sem dizer o que era. Dona Generosa abriu depois e encontrou arroz, feijão, frango, fruta, um pacote de bolacha e um pote de mel que não tinha pedido, mas que alguém tinha achado necessário incluir. Ela não agradeceu o mel de imediato. Guardou, arrumou os outros mantimentos e quando Miguel foi sair, ela disse sem rodeio: "Fica para jantar." Ele ficou. Foi a primeira vez que os 3 estiveram juntos numa mesa, com comida na frente e tempo sem urgência ao redor. A chuva tinha passado completamente e o mundo lá fora estava com aquela limpeza específica que o cerrado ganha depois das tempestades. Um verde impossível, um ar que cheira a terra molhada e, a começo, o céu daquele azul que parece pintado por alguém que exagerou na intensidade. A conversa foi pequena. O tipo de conversa que não tenta ser mais do que é. Miguel perguntou de onde Helena era. Ela disse Imperatriz. Ele disse que conhecia, tinha ido algumas vezes a negócio. Helena perguntou o que ele criava na fazenda. Ele disse gado. Ela perguntou quantas cabeças. Ele disse 300. Ela assentiu como se soubesse avaliar isso, embora não soubesse. Dona Generosa não perguntou nada. Ficou comendo e ouvindo, e de vez em quando olhava de um para o outro com aquele olhar de quem não precisa falar para dizer alguma coisa. No final da janta, quando os pratos estavam empurrados para o centro e o café tinha sido servido, Miguel ficou olhando para a xícara por um momento. Eu preciso dizer uma coisa, ele disse. Helena e Dona Generosa esperaram. Eu passei pela Helena na estrada e quase não parei. Ele falou devagar, com o cuidado de quem está sendo honesto sobre algo que não é fácil de ser honesto. E fiquei pensando nesses dias porque parei. Fico querendo que seja por alguma razão bonita. Que eu seja o tipo de homem que para sempre, mas não sou. Pausa. Parei porque lembrei de uma noite num hospital que não quero lembrar. Parei por mim, de certo modo. Helena olhou para ele. Não importa por quê, ela disse. Importa que parou. Importa por quê, ele disse com firmeza gentil. Porque se parei só pela memória e não por você, então na próxima vez posso não ter a memória certa e não parar. Fez uma pausa. Não quero ser esse homem. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era do tipo que acontece quando alguém disse uma verdade e a verdade precisa de espaço para ser o que é. Dona Generosa pousou a xícara. Meu marido era bom homem, ela disse, como se estivesse começando uma história que ninguém tinha pedido, mas que era a hora de contar. Mas era homem de não falar. Trabalhava, provia, estava presente, mas o que sentia ficava dentro. A gente viveu 42 anos assim. Eu aprendi a ler o silêncio dele. Ela olhou para a mesa. Quando ele morreu, o que eu mais senti falta não foi das palavras que ele disse, foi das que não disse. Levantou os olhos para Miguel. O senhor está falando. Isso já é diferente. Miguel ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu uma vez, devagar, como quem recebe algo que não sabia que precisava.
Nas 2 semanas que se seguiram, a rotina do sítio mudou de um jeito silencioso. Helena ficou. Não havia para onde ir com urgência e o médico tinha recomendado repouso até o parto. Ela foi ocupando o espaço aos poucos, com o cuidado de quem sabe que está em casa alheia e não quer pesar. Dobrava o lençol com capricho, lavava a louça antes que pedissem, descascava alho sentada na cadeira do quintal, quando a barriga permitia sentar assim. Dona Generosa foi ajustando a casa ao redor dela sem fazer comentário. Colocou um travesseiro a mais na cama. Deixou a janela do quarto aberta de noite para o ar entrar. Começou a fazer o café mais forte, porque Helena gostava mais forte, descoberto por acaso quando ela tinha feito igual ao de sempre, e Helena tinha tomado sem reclamar, mas com uma expressão que Dona Generosa soube ler. Não falavam muito, mas falavam o suficiente. Às tardes, quando o calor dava uma trégua pequena, sentavam as duas na varanda, Helena na cadeira com o coxim, Dona Generosa na rede, e ficavam vendo o cerrado. As árvores tortas e resistentes, o capim que voltava verde depois da chuva, os pássaros que Dona Generosa conhecia pelo nome, e Helena aprendia devagar. Havia um quero-quero que aparecia toda tarde no mesmo horário, caminhando pela borda do quintal, com aquela seriedade cômica que os quero-queros têm, e Helena começou a esperá-lo como se fosse compromisso. Ele sempre aparece? Ela perguntou um dia. Todo dia, Dona Generosa disse, desde que me lembro. Mesmo quando chove? Mesmo quando chove, molhado, mas aparece. Helena ficou olhando para o pássaro. Eu quero ser assim, ela disse, mais para si do que para Dona Generosa. Aparecer todo dia. Molhada, mas aparecer. Dona Generosa não respondeu. Mas havia um sorriso pequeno no canto da boca que Helena não viu porque estava olhando para o pássaro. Miguel voltou na sexta, e na segunda seguinte, e na quarta depois dessa. Não havia um acordo. Ele simplesmente aparecia no fim da tarde com alguma razão prática que não enganava ninguém. Uma vez trouxe um saco de milho para as galinhas de Dona Generosa, que ela não tinha pedido. Outra vez veio dizer que ia mandar um peão verificar a cerca do fundo do sítio, que ele tinha notado meio torta quando passou. Na terceira visita não trouxe nada, e não tinha razão prática nenhuma e não explicou. E Dona Generosa serviu café sem perguntar. Ele e Helena foram construindo conversa do jeito que certas conversas se constroem. Não de uma vez, mas em camadas, cada visita adicionando uma fina por cima da anterior. Ela contou sobre Rafael aos poucos, não como história de tragédia, mas como história de pessoa. As manias dele, o jeito de comer manga com sal que ela achava estranho, como ele cantava desafinado e sabia que era desafinado e cantava assim mesmo. Miguel ouvia com atenção genuína, o tipo de atenção que não está esperando a vez de falar. Ele contou sobre a doença sem drama, factualmente, como se estivesse descrevendo um período difícil de negócio. Mas Helena ouvia nas entrelinhas. Ouvia o menino de 48 anos que ficou sozinho no quarto escuro e não quis mais depender de ninguém. E entendeu aquilo com uma intimidade que surpreendeu a ela mesma. Você endurece para não sofrer, ela disse um dia. Mas aí você não sente mais nada, nem o bom. Miguel ficou quieto. Ele disse depois de um tempo. Rafael fazia isso também. Não tanto, mas fazia. Funcionou para ele? Helena olhou para a barriga. Não salvou ele. Mas também não foi isso que matou. Ela fez uma pausa. O que matou foi o patrão que não deu equipamento. A dureza não tem culpa de tudo que a gente joga nela. Era a primeira vez que ela dizia isso, que botava a culpa no lugar certo em voz alta para alguém ouvir. Depois ficou em silêncio, como se estivesse ouvindo o eco do que tinha dito. Miguel ficou olhando para o cerrado lá fora. Eu vou mudar algumas coisas na fazenda, ele disse devagar. Equipamento, carga de trabalho. Já vinha pensando, mas... Ele parou.
A história do marido dela, do Rafael, continuou agora mais firme. Não devia ter acontecido. E acontece toda semana em alguma fazenda daqui. Não consigo desfazer o que foi, mas consigo não ser mais um que deixa acontecer. Helena olhou para ele. Não disse nada, mas havia naquele olhar um reconhecimento que era mais do que gratidão. Era o reconhecimento de quem vê uma pessoa tomando uma decisão real. Não por discurso, não por performance, mas porque algo mudou por dentro. E a mudança precisava ir para fora ou não servia para nada. O bebê nasceu numa manhã de quinta-feira, 18 dias depois daquela noite de chuva. Não foi dramático. Não foi fácil, porque nenhum parto é fácil, mas não foi complicado. Dona Generosa levou Helena ao posto às 6 da manhã. Quando as contrações ficaram regulares, o Dr. Evaristo estava lá porque era quinta e 3 horas e 40 minutos depois havia uma menina no mundo. 3 quilos e 200 gramas. Cabelo preto e muito. Um choro forte e indignado, do tipo que parece reclamar de alguma injustiça específica. Helena ficou olhando para ela por um longo tempo antes de dizer alguma coisa. Ela parece com ele, disse por fim. A voz estava quieta, com aquela qualidade específica que o cansaço e o amor misturados produzem. O formato da boca. Dona Generosa estava do lado, com as mãos entrelaçadas na frente, e não disse nada porque não havia nada para dizer que fosse melhor do que o silêncio. Miguel estava do lado de fora, no corredor do posto, sentado numa cadeira de plástico azul com os cotovelos nos joelhos. Quando Dona Generosa saiu para avisar, ele estava olhando para o chão. Levantou os olhos. Está bem? Estão bem, Dona Generosa disse. É menina. Miguel ficou olhando para ela por um momento, e então aconteceu alguma coisa no rosto dele que Dona Generosa não tinha visto antes. Não era sorriso exatamente, era anterior ao sorriso. Era o que vem antes, quando a emoção chega antes que a pessoa decida o que fazer com ela. Ele olhou para o lado, enxugou o canto do olho com o dorso da mão, rápido, como quem está resolvendo um detalhe técnico. Que bom, ele disse. Dona Generosa fingiu não ter visto. Era o mínimo de gentileza que a situação pedia. Helena ficou mais 3 semanas no sítio depois do nascimento. A menina se chamava Sofia, Sofia Rafael, com o sobrenome do pai no meio, porque era o que restava dele para dar a ela. O nome, a história, a memória de um homem que quis o futuro e o futuro não esperou. O sítio de Dona Generosa, que tinha sido silêncio por 6 anos, encheu de um som que ela não sabia que estava com saudade. Não era barulho, era presença. O choro pequeno da madrugada, o barulho do banho, o murmúrio de Helena conversando com a filha em voz baixa, aquela conversa que as mães têm com os bebês que não precisa de resposta para fazer sentido. Dona Generosa aprendeu a andar mais devagar pelos cômodos à noite para não acordar nenhuma das duas. Deixou de fazer o rádio na hora do almoço, que sempre tinha ligado por hábito e nunca por vontade. Passou a acordar uns 20 minutos mais cedo para já ter o café pronto quando Helena levantasse com a menina. Foram ajustes pequenos, mas eram ajustes. Eram a casa se reformando ao redor de vida nova, o que é exatamente o que casas fazem quando se deixa. Miguel veio ver Sofia 2 dias depois do nascimento. Ficou olhando para ela com aquela expressão de homem que não sabe o que fazer com ternura, mas a sente assim mesmo. A menina dormia no colo de Helena, com o punho fechado perto do rosto, e ele ficou olhando para aquele punho pequeno por um tempo longo. Ela vai precisar de muita coisa, ele disse. Vai, Helena concordou. Não estou dizendo como crítica, estou dizendo como... Ele parou, procurou a palavra. Como responsabilidade que eu quero assumir, se você deixar. Helena olhou para ele. Você não me deve nada. Não é dívida. Ele disse isso com firmeza que não era arrogância. Dívida é obrigação. Isso é escolha. Pausa. Deixa eu ajudar. Não agora de uma vez, mas ir ajudando,
Do jeito que fizer sentido. Helena ficou olhando para a filha por um momento. Do jeito que fizer sentido. Ela repetiu baixinho, como se estivesse testando o peso da frase. Tá bom, ela disse. Não era entrega, não era resignação. Era a decisão de uma mulher que tinha aprendido, da forma mais dura possível, que nenhum de nós foi feito para tudo sozinho, e que aceitar a ajuda de alguém que escolhe oferecer não é fraqueza, é sabedoria que dói um pouco até sentar direito. Na última tarde, antes de Helena ir embora, as três ficaram na varanda. Sofia dormia no colo de Dona Generosa, enrolada num pano de prato que tinha virado mantinha improvisada, porque a manta esquentava demais. O quero-quero apareceu no horário de sempre, caminhou pela borda do quintal com a seriedade de sempre e foi embora. Molhado, mas aparece, Helena disse, olhando para onde o pássaro tinha sumido. Dona Generosa sorriu de lado. O cerrado estava com aquela luz de fim de tarde que o interior do Maranhão reserva para as horas que merecem. Uma luz inclinada e dourada que pega nas árvores tortas e nas telhas velhas e no chão vermelho e transforma tudo num quadro que ninguém pintou, mas que existe assim mesmo. Dona Generosa, Helena disse. Que foi? Por que a senhora parou? A velha sabia qual era a pergunta. Não era sobre aquela tarde na estrada especificamente. Era sobre o padrão, sobre todas as vezes, sobre a cadela armadilhada e o menino perdido e a mulher de olho roxo. Sobre o que faz uma pessoa parar quando o mundo inteiro está passando direto. Dona Generosa ficou olhando para o cerrado por um momento. Não sei explicar direito, ela disse por fim. Sei que quando eu era menina, minha mãe parou uma vez no meio da estrada porque tinha um cachorro com a pata machucada. A gente estava com pressa, não sei nem para quê. Ela parou assim mesmo. Ficou lá, arrumou o bicho, fez um curativo com o que tinha. Fez uma pausa. Eu perguntei para ela por que ela fez isso. Ela disse, porque vi. Outra pausa. Eu nunca esqueci isso. Porque vi. É simples assim. Se você vê de verdade, não tem como fingir que não viu. Fingir que não viu exige mais esforço do que parar. Helena ficou quieta com isso. Sofia mexeu no colo de Dona Generosa, fez um som pequeno, voltou a dormir. Eu quero ser assim também, Helena disse. Não só o quero. Isso também. Você já é, Dona Generosa disse. Você continuou andando com 8 meses de barriga numa estrada sem sombra, sem saber para onde. Isso é parar para si mesma quando todo mundo passou direto. Helena não respondeu, mas havia algo no jeito que ela respirou depois disso que era diferente do jeito que ela tinha respirado desde que chegou. Miguel buscou Helena e Sofia numa manhã de sábado. Dona Generosa preparou um embrulho com pão de milho, um pote de geleia de caju que ela mesma fazia e os remédios que sobraram para a Helena não esquecer de terminar o tratamento. Pôs tudo numa sacola e entregou sem discurso. Helena ficou parada na porta por um momento, com Sofia no colo e a sacola na mão, olhando para Dona Generosa. As palavras que existem para esses momentos são sempre menores do que o momento. Helena sabia disso. Dona Generosa também sabia. Então Helena não tentou encontrar a palavra certa. Chegou mais perto e abraçou a velha com o único braço que tinha livre, e Dona Generosa ficou quieta dentro do abraço com os braços ao lado do corpo por um segundo, como alguém que esqueceu como recebe, e depois levantou os 2 braços e abraçou de volta. Foi rápido, foi suficiente. Vai com Deus, Dona Generosa disse. A gente volta, Helena disse. Não era promessa vaga. Era a frase de quem já tem endereço para voltar. Miguel esperava ao lado da caminhonete. Quando Helena saiu com a menina, ele foi até ela, pegou a sacola sem perguntar, abriu a porta, esperou ela se acomodar. Depois foi até Dona Generosa, que tinha ficado parada no meio do quintal. A senhora sabe que se precisar de qualquer coisa, o número tá lá, ele disse. Sei, ela disse. E se um dia quiser visitar...
Sei disso também. Ele ficou parado por um momento, como se houvesse algo mais que não sabia como dizer. Obrigado, ele disse por fim. Por quê? Ela perguntou genuinamente. Por ter ligado aquela noite. Ele olhou para a caminhonete, para Helena lá dentro com a menina. Se não tivesse ligado, a gente não estaria aqui. Dona Generosa olhou para ele. E o senhor? Ela disse. Se não tivesse parado na estrada, eu não teria para quem ligar. Miguel ficou olhando para ela por um momento. Então assentiu. Uma vez, devagar. Do jeito de quem entende que algumas coisas não têm começo definido, que são uma corrente, onde cada elo só existe porque o anterior existiu, e que tentar descobrir onde começa é perder o ponto. Foi embora. Dona Generosa ficou no quintal, vendo a caminhonete sumir na curva da estrada de terra. O quero-quero apareceu no horário de sempre, caminhou pela borda do quintal. Foi embora. O cerrado ficou quieto ao redor. Ela ficou ali parada por um tempo, com o sol da manhã no rosto, ouvindo o silêncio que era diferente do silêncio de antes. Não era mais o silêncio de 6 anos de vazio. Era o silêncio de depois. O silêncio que fica quando a vida passou e deixou alguma coisa. Ela não sabia dar nome ao que ficou, mas era alguma coisa. Entrou em casa, lavou as xícaras do café, pendurou o pano de prato que tinha virado mantinha de Sofia para secar no varal. Ia lavar e guardar para quando eles voltassem, porque eles iam voltar, e ela precisaria ter algo para dar. Varreu o chão da sala. Abriu as janelas. A luz da manhã entrou de uma vez, como sempre entrava, aquela luz do interior que não pede licença e não sabe ser tímida. Dona Generosa ficou parada por um segundo no meio da sala, com a vassoura na mão e a luz em cima, e teve um pensamento que não era grande nem filosófico, era apenas verdadeiro. Ainda bem que eu fui até a cerca olhar. Ainda bem. Depois, continuou varrendo. Porque a vida continua sendo a vida, com seus buracos e suas mangueiras velhas e seus grilos à noite e seus quero-queros pontuais. E a única coisa que muda, quando muda, é o jeito que a pessoa olha para ela. E às vezes esse jeito novo chega numa tarde de março, pela estrada de terra, com 8 meses de barriga e os pés doendo, e você abre o portão e entra. Fim.